penhora de salário. Se você é devedor, se você está com dívidas na praça, assista esse vídeo até o final, você não vai se arrepender. Quero trazer esclarecimentos. Por quê? Porque tem uma decisão novíssima do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, não é o STF, hein? É o Superior Tribunal de Justiça, STJ. Já falei aqui no canal, aquela corte, aquele tribunal da superior que é responsável por julgar, né, e por principalmente uniformizar entendimentos jurisprudenciais da justiça brasileira sobre matéria infraconstitucional. Por isso, eu posso dizer para você o seguinte: essa decisão, ela deve gerar em nós muito mais cautela e preocupação do que inclusive a decisão do STF de recente, algum tempo atrás, ali, né, no começo do ano, que disse que não tem problema haver ali a penhora, o bloqueio de CNH, passaporte para cobrar devedores, né? Desde que respeitada a dignidade da pessoa. Então, preste atenção, porque agora o STJ veio com uma decisão recente que, vamos dizer, muda meio que o jogo, tá? A gente tinha uma limitação de um valor que poderia ser penhorado, e quando se tratava de salário, a gente tinha um mínimo, 50 salários. Agora a coisa mudou. Isso foi relativizado. Inclusive, principalmente pensando numa nova legislação recente de 2015, o novo Código de Processo Civil, tá? Mas tem muita gente fazendo muito alarde, colocando desespero nas pessoas. E eu não posso, como advogado, inclusive advogado de credores e devedores, e muito mais de devedores, tem muito mais consumidor do que credor na minha carteira de clientes, eu preciso me valer de todo o meu conhecimento, são mais de 10 anos na advocacia, para te acalmar e trazer alguns esclarecimentos e também estratégias. Por isso, fique nesse vídeo até o final, vai valer a pena. E desde já, posso te pedir uma ajuda? Me ajude a alcançar mais pessoas? Deixe o seu like nesse vídeo, é de graça, só descer aqui embaixo, deixar o seu like, assim o YouTube entrega esse vídeo para mais pessoas e mais pessoas ficarão sabendo desse conteúdo tão importante. Na minha opinião, é muito importante saber para não se desesperar, principalmente. Quero colocar na tela uma matéria da imprensa oficial, do site oficial do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, repetindo, não é o STF, tá? E nessa matéria, nesse artigo, o jornalista que escreve essa matéria no site do STJ fala um pouco, comenta um pouco sobre a decisão, essa decisão recente do STJ. Vem comigo para a tela, quero ler e te explicar ponto a ponto. Acompanhe comigo. Bom, começando então, tá aí na tela para você notícias, decisão do dia 25 de abril de 2023. Decisão muito recente. Corte Especial admite relativizar impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida não alimentar. Vamos lá, deixa eu explicar esse título rapidamente. Primeiro, impenhorabilidade é que não podia penhorar salário. Tá? Dívida não alimentar é dívida que não está envolvida ali com pensão alimentícia, né? Verbas salariais e etc. Tá? Verbas, inclusive, de, por exemplo, honorários e etc. Tudo bem? Então, verba alimentar, né? E dívida e crédito alimentar tem essa natureza. É o crédito para subsistência do credor. Tá? Fique claro. A gente tinha uma limitação que só poderia penhorar salário caso a dívida fosse, por exemplo, de pensão alimentícia. Agora não, isso foi relativizado, tá? Mas vamos acompanhar o que diz a matéria. Em julgamento de embargos de divergência, a Corte Especial do STJ estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família. O colegiado entendeu, tá, e acompanhou o relator, ministro João Otávio Noronha, para quem essa relativização somente deve ser aplicada quando restarem, preste atenção, quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a execução, a efetividade da execução. E desde que avaliado concretamente o impacto da constrição sobre rendimentos do executado. Calma, o texto, o artigo continua e você vai entender esse monte de juridiquês aqui
Calma lá, vamos por partes, vamos acompanhando aí. Condições para afastar a impenhorabilidade dos salários. Os embargos de divergência foram interpostos por um credor contra um acórdão da quarta turma que indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário do executado, em torno de R$ 8.500, o salário. A dívida, objeto da execução, tem origem em cheques de aproximadamente R$ 110 mil, dívida atualizada. A quarta turma entendeu que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial comporta exceção nas seguintes hipóteses. Preste atenção para não se desesperar e mesmo se você não se enquadrar nessas hipóteses, ou se você se enquadrar nessas hipóteses principalmente, tem jeito. Calma lá. Letra A. Para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração recebida. Isso já era meio que praticado, tá? Verbo alimentar sempre teve prioridade. A única forma de prisão civil no Brasil autorizada, inclusive, é por conta de atraso em pensão, em pagamento de pensão alimentícia. Até aí tudo bem. B. Para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações, deve ser preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e sua família. Isso aqui é a regra que valia até então. Então, pensão alimentícia, né? Pode penhorar salário e superior a 50 salários, se a pessoa recebe a mais do que 50 salários mínimos, também poderia ter ali alguma penhora, algum bloqueio do seu salário. Tá bom? É isso. A regra anterior. Continua o texto. Contudo, o credor apontou precedentes da Corte Especial e da Terceira Turma que condicionaram o afastamento do caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial apenas ao fato de medida constritiva não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, independentemente da natureza da dívida e dos rendimentos do executado. Independentemente da dívida, independentemente dos rendimentos, se abaixo, se acima de 50 salários, independentemente se é dívida de cartão de crédito, se é dívida com cheque, se é dívida com financiamento ou se é de pensão alimentícia, tá? A argumentação é que não tem limite para isso. O que limita? Qual é a restrição? O que coloca um freio nesse bloqueio, nessa possibilidade de penhora? A subsistência do executado, do devedor e de sua família. Por isso que eu digo sempre, calma, sem desespero. Serve de alerta? Serve de alerta. Para quê? Para você pensar em renegociar os seus débitos. Ficar atento, consultar um advogado, adotar estratégias para não ser surpreendido. Mas tem um limite. Subsistência sua e da sua família. Tá? Até aqui. Fazendo assim não que eu concorde, tá? Só para você não ficar desesperado. Segundo o ministro João Otávio de Noronha, a divergência estava em definir se a impenhorabilidade, na hipótese de dívida não alimentar, estaria condicionada apenas à garantia do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor e de sua família ou, se além disso, deveria ser observado o limite de 50 salários mínimos recebidos pelo devedor. Aí vem a decisão. É possível a relativização da regra de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC. Para o relator, o Código de Processo Civil, CPC, que é o código que instrumentaliza todos os processos de natureza civil, principalmente, tá? E desde que não criminal, a maioria, tá? Ao suprimir a palavra absolutamente no caput do artigo 833, o novo Código de 2015 passou a tratar a impenhorabilidade como relativa, permitindo que seja atenuada à luz de um julgamento principiológico em que o julgador, ponderando os princípios da menor onerosidade para o devedor, ou seja, considerando que além de ter a receber, ele tenha a menor onerosidade, porque se a execução, se o processo não é eficaz, você está trazendo mais peso para o credor, tá? Então vamos lá. Conceda a tutela jurisdicional mais adequada a cada caso,
Olha, analisar caso a caso, em contraponto a uma aplicação rígida, linear e inflexível do conceito da impenhorabilidade. O ministro afirmou que esse juízo de ponderação deve ser feito à luz da dignidade da pessoa humana. Mais uma vez, a dignidade é um princípio constitucional, não faz mais que obrigação aqui, mas é bom ressaltar que o STJ está enfatizando isso, assim como o STF fez. Já trouxe vídeos aqui no canal falando sobre isso. Não vai sair por aí penhorando tudo, a Deus dará e seja o que Deus quiser e salve-se quem puder. Não é assim. Cada caso, uma análise, cada cabeça, uma sentença, cada caso, uma análise concreta, para saber as condições se é possível e se não vai gerar prejuízos que coloquem em risco a subsistência e a dignidade da família, daquele devedor. Tá? Fique bem claro. Que resguarda tanto o devedor quanto o credor mediante o emprego dos critérios de razoabilidade e da proporcionalidade. Tem que ser razoável e proporcional. A fixação desse limite de 50 salários mínimos merece críticas, na medida em que se mostra muito distoante da realidade brasileira, tornando o dispositivo praticamente inócuo, além de não traduzir o verdadeiro escopo da impenhorabilidade, que é a manutenção de uma reserva digna para o sustento do devedor e de sua família, disse o ministro João Otávio de Noronha. Dessa forma, o relator entendeu que é possível a relativização do artigo do CPC, sabe, que eu acabei de comentar aqui, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários mínimos em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, preste atenção, cada caso concreto, tá? Gente, por isso que é importante. Está sendo cobrado judicialmente? Constitua um advogado imediatamente. Não precisa pagar, né? Você precisa contratar um advogado se você não puder. Tá? Pagar, você vai pagar de direta ou maneira indireta, vai acabar o trabalhador recebendo, obviamente, o advogado. Mas, se você consegue um advogado pela Defensoria Pública do Estado, ou por algum outro convênio, alguma associação, você, né, por conta desse convênio, por ser pessoa carente, por se adequar ali aos critérios da Defensoria Pública, não terá de pagar diretamente o advogado. Quem vai pagar é o Estado, é a associação e etc. Tá? Mas constitua um advogado para adotar estratégias que te resguardem. É importante. Desde que assegurado, montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Tá? Esse julgamento foi exarado no recurso especial, né, nos embargos, no recurso especial 1874222. Tá? Tá aqui no próprio site do STJ. Então, tenha calma. Não se desespere. Entenda exatamente a sua dívida, em que fase que está o processo, saiba do alerta, isso aqui tem que servir como alerta, porque há a possibilidade, a depender de como for o caso, mas não se desespere, porque sua família, sua subsistência, suas dignidades estão resguardados. Se algum juiz extrapolar, você consegue reverter isso em segunda instância. Por isso, repito, tenha um bom advogado, uma boa advogada da sua confiança ao seu lado nessa hora. Tá? E não espere a execução para isso. Não espere a hora da execução processual para isso. Tá? Tenha esse bom advogado analisando, acompanhando o processo, de preferência desde o começo. E por falar em começo, antecipe-se ao processo. Como? Através de estratégias de negociação extrajudicial. Sim, é possível evitar um processo, é possível evitar uma penhora, uma surpresa desagradável desse nível, tá? É possível sim, desde que você se prepare, que você saiba ferramentas para isso. E eu, aqui, você sabe, no meu canal, tenho o meu treinamento Consumidor Livre. Nesse treinamento, eu dou dicas, são mais de 4 horas de aula, além de uma aula bônus com dicas de organização financeira, uma planilha para você se organizar. Tá? Essas dicas eu dou para que você saiba negociar, reclamar extrajudicialmente e até mesmo judicialmente, caso você esteja endividado, endividada. E se você estiver super endividado, super endividada, aí é certeza de que a lei de superendividamento pode socorrer, suspender toda execução que haja contra você, inclusive permitir que você reparcele e renegocie todos os seus débitos de consumo judicialmente. O juiz obriga os bancos a reparcelarem os seus débitos, te darem um respiro. Judicialmente. Tem vários vídeos aqui no canal que eu trato sobre isso,
Vou deixar o link na descrição e também no final. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, você sabe. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Você pode comentar aqui pelo Valeu Demais, o coraçãozinho que tem embaixo, só clicar nele, comentar, o YouTube vai destacar o seu comentário através de uma contribuição que você faz, eu recebo uma notificação específica, ou se torne membro aqui do canal com contribuições mensais, menos de R$2 por dia, você contribui no cartão de crédito aí, ajuda o canal, né? E também tem aí a minha preferência, na hora de responder, eu dou prioridade ao seu comentário, porque eu tenho uma aba específica para membros aqui. Tudo que os membros do canal comentam, eu sei, sou notificado pelo YouTube e procuro responder. E já te agradeço desde já pela contribuição com o canal. Adoraria responder todo mundo aqui, não tenho como, sou advogado, tenho minhas demandas, tenho minha família, não consigo, tá? Mas procuro responder o maior número de pessoas possível aqui no canal. Não esquece do like, tá? Para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nada do que eu publico por aqui, porque aqui o meu compromisso é com o seu direito. Aqui você entende sobre direito com quem defende direito. Não tem aventureiro aqui não, são mais de 10 anos na defesa de direitos, tá certo? Vou deixar na tela 2 links com vídeos que tratam sobre a lei do superendividamento, sobre dicas de renegociação. Assista esses vídeos, vai valer a pena, quanto mais conhecimento melhor. Um consumidor, consumidora, devedor, devedora, cidadão, cidadã, que sabe dos seus direitos, é um cidadão, uma cidadã protegido, protegida. Eu te espero no próximo vídeo. Fique bem, fique atento ao seu direito, cuide bem do seu dinheiro, hein? E conte comigo. Até mais.